Caris Caerinê, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. É um prazer ter você aqui no nosso canal e hoje eu venho aqui compartilhar com todos vocês uma experiência que eu tive, uma das minhas experiências que eu tive quando de infância, mais enigmática, mais misteriosa que eu tive. Eu não estava sozinho, então foi alguns alunos que pediram, segundo ano A, vou citar o nome de alguns aqui de cabeça: Heloísa, Milena e Eric Clayton. Eles pediram para que eu viesse compartilhar aqui uma experiência que eu citei em sala de aula, quando eles estavam me perguntando sobre essas questões espirituais, sobre se existe fantasmas, almas que ficam vagando, demônios, diabo e tantas outras coisas. Então ele mostrou assim, simplesmente por causa do cenário, mas também ele contribuiu porque hoje faltou energia aqui em casa, quer dizer, na cidade toda. E aí pensei, porque eu não vou adiar o vídeo, então eu vou aproveitar o ensejo, né? Vou aproveitar esse ambiente para compartilhar o que eu passei quando eu tinha meus 15, 16 ou 17 anos de idade. Eu sempre fui curioso para essas questões espirituais, de querer conhecer, não praticar, mas conhecer para entender, certo? E tinha uma mulher em uma cidade próxima daqui, um sítio, em que o meu vizinho falava muito sobre ela, que ela puxava espíritos, fazia coisas sobrenaturais e tinha envolvimento com coisas avançadas. Quando eu digo coisas avançadas, não são aquelas pessoas charlatões que brincam, né, com hipótese, dizer eu vou ler sua mão e não sei o que, e traça um perfil psicológico de você e você vai e cai como tinha antigamente. Ou esses charlatões aí que olha para você, fala uma coisa e se encaixa, e você olha, se encaixa com quase todo mundo. Mas não, esse tipo de pessoa realmente ela tinha um pacto fora do comum, que eu acredito que, eu sou uma observação, acredito que pessoas céticas, ateus ou até cristãos que não acreditam deveriam conhecer pessoas que tiveram essa experiência, ou até mesmo conhecer essas pessoas que fazem isso. Não é todo mundo que tem essa envergadura espiritual no lado negativo, eu cito como negativo, de falar uma coisa sua que só você e Deus sabe, certo? Ou então fazer uma previsão que a nível humano, racional, seria impossível. Então é justamente isso que vamos tratar nesse vídeo. Então, sem delongas, como eu citei, 3 alunos. Alguns alunos pediram para mim, mas em especiais Heloísa, Milena e Eric Clayton me pediram, mas eu não queria botar no YouTube, mas resolvi, acabando agora, por ter faltado energia, gravar o vídeo, certo? Eu tô com uma vela aqui, certo? Não é de 7º dia não, tá certo? Aqui, ó, para me dar esse background, para me dar esse fundo. E essa cor aqui é o suficiente para vocês me verem. E eu vou ter que me acostumar com esse celular, que é aqui a câmera, ok? Então vamos lá. Eu desde criança sempre fui curioso por essas questões espirituais e queria entender mais um pouco, porque elas seriam muito importantes para alguns questionamentos que nós temos no nosso íntimo, né? Sobre a questão do intangível, do imaterial, do espiritual,
da questão, seja pneumatológica, demonológica, espiritual, anjos, demônios, enfim. E como eu sou pentecostal, então eu acredito nos dons espirituais, que o Espírito Santo ele capacita, né? Nos dá essa segunda bênção. Porém, existem também experiências diabólicas que algumas pessoas têm e adquirem, né, certos dons, e elas são iludidas. Elas pensam que são agentes de Deus, elas pensam que estão trabalhando para Deus, mas no fundo estão sendo cobaias de entidades espirituais demoníacas. E você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. Eu tinha meus 15 anos, 16, no máximo 17 anos, e o meu vizinho, ele sempre falava de uma mulher aqui próxima da cidade, em um sítio, que todo mundo conhece ela lá, não sei se está viva ainda hoje, e ela tinha muita intimidade com essa questão diabólica, essa questão espiritual, muito profundo. Eu não vou dizer os tipos de coisas que ela trabalhava, certo? Mas eu só sei que ela tinha a capacidade, né? O inimigo dava essa capacidade a ela, de ela conseguir dizer coisas da sua vida que somente você e Deus sabia, ou até mesmo seus familiares, e até ter uma previsibilidade de fazer algumas coisas com aquelas pessoas que eram vulneráveis espiritualmente, porque eu queria evangelizá-la. Eu disse para Roberto, né, o nome da pessoa que estava comigo o nome dele é Roberto, o meu vizinho. Hoje ele tem uns 45 anos em diante, eu acredito, não mais do que isso. Se tiver 46 anos estourando. E vou ver se até um dia eu consigo gravar alguma entrevista com ele. Nós tivemos algumas experiências nesse campo espiritual. Eu não sei se eu digo as 3. Vou ver, vou dizer a sequência mais ou menos. Eu falei pra ele que eu queria conhecer essa mulher, e a gente combinou um dia de irmos lá, acho que uma meia hora, 40 minutos de bicicleta, correndo muito para chegar até lá, e fomos. Quando nós estávamos chegando nessa localidade, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de falar dessas 3 experiências que eu tive, que foi muito, muito, muito frustrante. Eu confesso que foi a segunda ainda muito mais do que a primeira ou da terceira. Eita, se eu vou falar as 3, então, meu Deus. Mas vamos lá. Vou ter que falar mesmo. Então, pessoal, 3 experiências que eu tive. A primeira experiência, está tudo escuro aqui, meu Deus do céu. Também que eu não tenho medo de escuro. Só tá eu sozinho em casa. A primeira experiência que eu tive nessa sequência foi eu ir até essa localidade com ele de bicicleta. Ele foi comigo, claro, né? Me levou até lá. Acho que eram umas 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. A gente saiu umas 3h30, 4 horas. Umas de 4h40 a quase 5 horas chegamos lá. Eu me lembro o seguinte, que eu parei em uma localidade. Ele só esperar aqui que eu vou ver se ela tá na casa dela ou se ela tá em outro lugar. E ele desceu. E eu fiquei lá com o Novo Testamento azulzinho, né? Do Novo Testamento aqui, ó, com algumas literaturas, eu botei no bolso e fui evangelizar ela, porque nunca tive medo dessas questões espirituais. E eu sei que Roberto desceu. Quando ele voltou, ele me contou o que aconteceu na volta, né? Mas ele disse que quando ia chegando lá na casa dela, ela não estava. Aí desceu, ela estava na casa das primas, alguém lá conhecido. Aí quando ele chega na porta, a mulher já vai saindo. Olha que estranho. Preste atenção.
Se você crê, ou melhor, se você não crê, ou desacredita, né? Porque tem gente que não crê literalmente, tem gente que desacredita porque nunca passou. Existem os dois tipos de cético. Aquele que não crê de forma nenhuma, porque se ele acreditar, ele vai dar margem a acreditar no sobrenatural e, consequentemente, no divino. E se crê que existe um Deus, então toda a sua tese de toda a sua vida se destrói como um castelo de cartas cai sobre ele ou ela. E existe aquela pessoa que não quer crer, porque nunca passou por esse tipo de experiência. Então nós temos dois tipos de pessoas: o que não crer e o que não quer crer. Pronto. E existe o que acredita, mas nunca passou, mas acredita no sobrenatural. Então o que acontece? Quando ele chegou lá, ia chegando na casa dessa pessoa, a mulher vai saindo da casa. Ele vai descendo e ela vai se aproximando, ou melhor, ela vai saindo, abrindo a porta. E ele já olha e diz: olha, aí antes de ele falar, ela já vai dizendo: olhe, sumam-se daqui, você e o galeguinho lá de cima, que está lá em cima. Aí ele diz: gente, como é que a senhora sabe? Ele disse: não importa, vão-se embora, eu não quero nem saber, eu não quero vocês aqui não. E ele disse: mas assim, o menino quer falar com a senhora, e como é que a senhora já sabe? Tal. Aí não tinha WhatsApp naquela época não, viu? Não tinha celular não, tá certo? Não tinha celular nessa época não, tá bom? O que acontece? Ele vai subindo e ela vai dizendo um monte de coisa com o Roberto, né? E ela disse: olha, vocês vão se embora, porque senão eu vou jogar um voodoo em vocês. Vou jogar não sei o que, em 7 dias pega, não sei o que, um monte de coisa que ela estava dizendo. E ela foi subindo. Aí quando o Roberto se aproximou e falou pra mim, eu disse: não tenho medo dessa mulher não, Roberto, vamos descer. Aí eu desci. Na hora que eu vou descendo, ela já vem subindo. E ela olha pra mim. Sim, um detalhe que eu acabei esquecendo de falar. Ela disse: tire esse galeguinho daqui, o galeguinho dos olhos azuis. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Olhe, preste atenção. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Segundo, eu nunca fui lá nessa região, dessa localidade onde ela morava. Terceiro, não tinha ninguém que nos viu para descer em alta velocidade e comunicar a essa senhora, porque não, seria estranho. Não, hipoteticamente seria impossível. E quarto, não tinha celular, não existia isso, certo? Então assim, impossível. Então essas coisas negativas nunca me fizeram perder a fé em Deus. Pelo contrário, até o ato negativo para uma pessoa lógica vai me aproximar mais de Deus. Ou até por a questão do inimigo, né? Tem gente que busca mais coisas negativas, do mal. Eu acredito que qualquer experiência diabólica ou experiência divina no campo espiritual, ela tem a contribuir. Ou você se aproxima de Deus, ou você se aproxima do inimigo. Mas todos esses dois aqui que eu citei, eles têm um fator fundamental: mostrar que existe o sobrenatural, mostrar que de fato é real o sobrenatural. Agora, o cético, o ateu, ele vai ter inúmeras dificuldades de aceitar isso, por causa da nossa situação hoje de muita gente brincar com o sobrenatural. Gente são charlatões, brincam. Então assim, querem ganhar dinheiro em cima dos otários, dos leigos. E isso é um erro. Seria super, hiper importante esses céticos e ateus tivessem um contato real, nítido, com o inimigo. Porque já que eles não querem Deus, o inimigo poderia o levar a Deus. Sério, tem pessoas que tiveram contatos com experiências sobrenaturais no campo negativo, diabólico, e elas se aproximaram mais de Deus, porque elas viram o contraste, certo? Então, voltando aqui, aí essa senhora me viu e ela disse, sim, voltando aqui, porque faz muito tempo que eu quis me lembrar desse contato estranho, sobrenatural que eu tive.
Ela tem dito assim: esse galeguinho dos olhos azuis que tá lá em cima, eu não quero ver. Aí Roberto disse: oxi, como é que a senhora sabe, tal. E ela disse: ah, eu sei, eles me avisaram. Olha só, olha com quem a gente estava mexendo. Aí ela disse: ele e aquela luz, e aquilo que está no bolso dele é o que eu odeio. Olha só o que eu tô falando. Ele e aquela luz que estava por trás de mim, segundo ela, e o que está no bolso dele, eu odeio. Por que eu? Só porque eu sou cristão desde criança? O que está atrás de mim? O que? Um anjo? O Espírito Santo? O que? E o que está no meu bolso? O Evangelho, a palavra. Isso incomoda as trevas? Olhe, se eu fosse um ateu, se eu fosse um niilista, eu teria mais dificuldade. Se eu fosse um cético, um ateu, e eu passasse por esse tipo de experiência, eu jamais, nunca mais duvidaria do sobrenatural. Eu teria que perceber que existe um sobrenatural. Agora eu teria que buscar essa bipolaridade, esse antagonismo. Se existe o negativo, tem que existir inevitavelmente o positivo. Não pode ser essa ideia de que existe só um positivo ou só um negativo. Não. Ah, só existe o céu. Não. Só existe o inferno. Não, tem que existir os dois. Porque é incoerente pensarmos em existir um único tipo. Ah, só existe o inferno. Ah, só existe o... Não, olha, tem que existir os dois. Existe a verdade e a mentira. Não existe a verdade e uma meia-verdade. Ou somente uma meia-verdade. Existe uma verdade e uma mentira. Existe falácias? Sim, mas a falácia também é uma mentira. Então, voltando. Qualquer pessoa que tivesse essa experiência. Por isso que hoje o inimigo, ele não se apresenta muito. Ele não se apresenta muito com pessoas que não creem. Porque se ele fizer isso, ele estará perdendo. O inimigo, ele ganha tanto fazendo com que o cético e o ateu não creia em Deus, como também não creia no inimigo. Então ele ganha de todo jeito. Ele ganha se o ateu não crê em nenhum dos dois. E ele ganha também se o ateu não crê em Deus. Ele está ganhando. Então, se você não quiser crer em mim, tudo bem. Mas eu quero que você não creia no meu inimigo, que é Deus. Então, o Satanás, os demônios, eles ganham em não se apresentar para céticos. Mas quando eles vacilam, porque eles podem vacilar, e vacilam sim, quando eles deixam brechas, possibilidades da gente analisar, conhecer, por experiência ou até ver, eles dizem: opa, tem uma coisa estranha aqui. Eu tô vendo uma coisa estranha aqui que eu nunca vi antes, que eu nunca presenciei. E não foi um fruto da minha imaginação, não bati a cabeça, não. Eu vi, eu presenciei. Como algumas pessoas que tiveram experiências no campo sobrenatural, diabólico, e elas se voltaram para Deus. Eu disse: opa, se existe o mal, tem que existir o bem. Aqui no meu canal tem 2 ou 3 experiências que eu compartilhei. Essa experiência aqui, se eu não colocá-la para todo mundo ver, que é uma experiência particular minha, certo? Minha família toda sabe, meus colegas de infância sabem, e mais ainda a pessoa que estava comigo, como Roberto, e a família ficou sabendo. Algumas pessoas ficaram da minha família traumatizada: poxa, tu visse isso e tal. E ele, sim, numa época que estava tendo vários tipos de suicídio coletivo, muito tempo atrás, passando na televisão. E eu não vou mentir, não, a segunda experiência fez com que segunda e terceira, a primeira nem tanto, a segunda e ou terceira experiência que eu tive nessa cronologia que eu vou contar agora, são 3, fizeram com que eu fiquei eu não fiquei com medo, eu fiquei receoso, eu fiquei assim meio, não vou dizer paranoico, mas eu fiquei assustado. Medo não, o medo você fica aquela coisa, não, eu fiquei assustado assim, eu andava, eu saía, ia para os cantos, mas eu estava assustado. E à noite eu deixei de andar muito durante um bom tempo. Depois do que você vai saber aqui, você vai entender. Então o que acontece?
Eu sou as mãos para falar sobre esse momento. Horrível, né? O sangue de Jesus tem poder. Quando você se sentir com medo, como se tivesse alguma coisa atrás de você, te fazendo mal, te deixando sem fôlego, te deixando com medo, trêmulo, clame: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. The blood of Jesus has power. O que acontece? Quando essa infeliz, essa mulher, ela tinha dito isso para Roberto saiu correndo e ela veio atrás. E ele foi subindo e disse: olha, ela sabe que tu estás aqui, tal. E eu digo: oxi, pra mim não era de se admirar. O inimigo sabe, né? Quase tudo. E ela veio, aí demorou uns cerca de 5 a 10 minutos. E eu lá: não, vamos descer. Não, doido, ela tá ali, ela sabe, essa mulher é perigosa, ela fez um bocado de coisa, aconteceu, tal. Aí eu digo: eu não tenho medo, não. O que acontece? Quando ela vem, ela já vai dizendo: olha, vocês saiam daqui, você sai daqui, eu não tenho medo de você, eu não tenho medo do seu Deus, eu não tenho medo de nada, mas vocês têm que ter cuidado comigo. Aí eu comecei a falar umas coisas, né, que eu não tinha medo dela, não sei o que Jesus era maior na minha vida, que o Espírito Santo estava na minha vida, e que ela tivesse cuidado, mas ela era uma alma que estava sendo enganada pelo inimigo, e ela precisaria aceitar a Cristo. Aí ela disse: olha, vocês saiam daqui porque eu vou mostrar para vocês que o meu Deus é maior do que o de vocês. Aí eu disse: não, minha filha, você está do lado errado, você é uma cobaia, foi uma presa do inimigo. E ela disse: de jeito nenhum, tal. Aí ela disse: olha, vocês vão, porque eu vou agora para minha casa e eu vou preparar um banquete. Eu digo: para o inimigo, para o Satanás, que é maior do que vocês, maior do que o Deus de vocês. Satanás é maior do que o seu Deus. Eu disse: tire isso da sua cabeça, que isso é ilusão sua, tal. Eu disse: eu vou fazer uma coisa com vocês que vocês vão ver. Vai começar a acontecer uma sucessão de coisas durante uma semana. Quer duvidar de mim? Eu disse: eu duvido. Jogue a pior coisa que a senhora tem sobre nós, e eu duvido acontecer alguma coisa. Esse é o meu problema. Esse foi o meu problema. Não vá brincar com o inimigo. Não vá brincar com o inimigo. Não se deve brincar com o inimigo. As pessoas ficam brincando. Não é a igreja do parabéns, não. Universal do reino de Deus, não. Que fica brincando com o inimigo. Qual é o teu nome? Então o quê? Que pra mim aquilo ali é uma piada. Acho que se de 90% de manifestações espirituais que teve nessa igreja, ao meu ver, é furada. Eu acho. Me perdoe se você acredita, tudo bem. Porque ali é muito pelas experiências que eu tive, que eu presenciei na infância. E há uns 10 anos atrás, que foram mais ferrenhas, mais nítidas, dentro da igreja. Com vizinhos que não tem nada a ver. Gente se manifestando. 4 pessoas pegando uma senhora bem magrinha, que estava com uma força fora do comum. Era um demônio, vários demônios que estavam na vida daquela mulher. 4 pessoas, 2 de um lado, 2 do outro, não conseguiram segurar a mulher. Isso é o quê? Não é porque ela teve um surto psicológico, e para ter uma força daquela, para gemer daquela forma, para ficar fora do comum. E depois que eu orei por essa mulher, ela caiu no chão, espumando e tremendo, e dizendo: eu não sei o que aconteceu, foi o que. Não, ateu e cético, me perdoe, mas vocês são tendenciosos a não acreditar no sobrenatural. Existe, é um fato. Você possa não existir, você possa não crer, você possa não acreditar, tudo bem, eu respeito sua posição, mas você está entrando num caminho errôneo. Existe o mal e o bem e o mal. O que acontece? Essa mulher jogou um monte de coisa contra a gente, e ela é maluca. Ela começou a pegar madeira, pau, seja o que foi lá, e a gente: vamos embora. E a gente saiu. Peguei a minha bicicleta e o Roberto também pegou a bicicleta, e a gente foi embora. Nesse inteirinho, já era mais ou menos umas 5h30 mais ou menos. Que foi uma discussão longa com ela, conversando. A gente saiu. 5h30, a gente chegou na cidade.
A gente foi com força, a gente correu muito. Era, acho que umas quase 6 horas, 6h10, eu não me lembro ao certo. Mas quando a gente ia chegando numa parte que a gente andava ainda uns 10 minutos ainda de bicicleta, a gente chega numa região, numa área pela metade. E agora vem a primeira experiência. Acho que é a chuva, né? Que tava chovendo. A experiência foi o seguinte. Na hora que a gente vai andando em alta velocidade de bicicleta, veja só, viu? Grave isso. A gente vinha em alta velocidade de bicicleta, aí teve uma parte, como se tivesse uma parede assim. Então já tava andando na pista mesmo, como se fosse na pista. Como se fosse, não, é uma pista, né? Aí a gente vai, e daí, pum, a gente sente ter batido em alguma coisa que faz com que a gente caia, eu e ele. A gente caiu na areia, né? Do ladozinho assim. E a bicicleta foi para um lado e para o outro. Já a gente caiu, não se machucou muito. E a gente ficou rindo, eita, queda, tal. Sabe o que acontece? Nesse exato momento, quando a gente cai e a gente tá no acostamento lado direito, e a gente tá lá rindo, eu olho para o alto assim, uns 15, 20 metros de altura. De 15 a 20 metros de altura, o que eu vi, vou deixar bem claro aqui. O que eu estou contando aqui, eu não quero aumentar 1%, nem diminuir 1%. Eu quero ser fiel aos fatos, certo? Que não só foi eu, não. Foi eu e outra pessoa. Veja só. Quando eu olho para cima, a gente vê, eu vejo, tem a água. Vá numa cisterna e assopre assim a água, e você vai ver que vai afundar. Você vai ver que vai afundar, né? O seu sopro vai fazer com que afunda a água. Aí tu solta o ar, aí vai voltar ao normal. Eu senti aquela parte como se estivesse descendo, saindo, como se fosse um cristal líquido, parecido com o filme do Exterminador do Futuro. Aquele cristal líquido. Eu vi uma coisa saindo do céu. Um monstro horrível. Uma coisa horrível. Ela saía assim e automaticamente dentro, no braço dela, tinha uma cabeça, como se fosse uma criança. É como se esses dois seres fossem um perto do outro, fosse ligado um com o outro. Mas na hora que um sai assim, faz assim, e a coisa sai assim, e ela sai. Aí ela vai puxando uma coisa, um ser horrível, como se fosse uma criança horrível, semelhante e parecido com aqueles bichos. Vou me lembrar aqui de uma coisa parecida, que não que seja, do filme do Mel Gibson, aquele bicho horrível lá, que tá com Satanás. Ali eles aumentaram, né? Inventaram ali aquele bicho horrível, aquele ser, um carequinho, um menino, um demônio, né? Pronto, semelhante àquele ali. Não é aquele, viu, minha gente? Com certeza não tem como eu descrever. Nitidamente, não dá nem para copiar, não dá nem para desenhar. Aí aquele ser sai e puxa o outro dentro dele, como se fosse fazendo parte dele, certo? Aí ele faz assim, aí quando ele sai, é como se tivesse uma dimensão, 15 metros, no máximo 20 metros de altura. Eu não quero ser tão preciso, porque não dá para saber aqui qual a altura, mas assim, olhando para um alto, uns 15 metros no mínimo e no máximo 20 metros de altura. E uma coisa, aqui abriu mais ou menos assim, ó, de mais ou menos 1 metro, abriu assim e saiu, e aquele ser saiu, e na hora que ele saiu, ele fez assim, e saiu como uma estrela assim, ó, em alta, isso é umas 6 horas mais ou menos, né? 6h10, 6h15, estourando. A gente viu, ficou assim, perplexo, nítido, claro. Quando eu vi, eu fiquei assustado, que eu tava vendo e tava tremendo que só, assim, meu Deus, o que é aquilo ali? O que é que eu tô vendo? Aí eu olhei pra Roberto tava olhando pra o alto, eu disse, então ele tá vendo também.
Fiquei com medo, não vou mentir, de achar que eu estava delirando. Por causa da mulher que ia jogar um monte de coisa na gente, que ia pegar, que a gente tivesse cuidado, e que nos próximos 7 dias, não sei porque ela quis dizer os 7 dias, não sei se é o voodoo, alguma coisa assim. 7 dias vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vou ressaltar umas coisas aqui. Eu vou contar 3 coisas. Essa é a primeira. As 3 principais. As outras coisas eu não vou contar o que aconteceu. Certo? Eu não vou. Só as pessoas mais íntimas do meu núcleo que eu contei durante a minha vida. E eu não quero reviver esses momentos complicados, tristes e angustiantes que aconteceram de fato. Certo? O que acontece? Quando eu vi aquilo ali e aquela coisa estranha foi, eu automaticamente fiquei assim, traumatizado com aquilo ali. O que é isso? Detalhe, eu vi. Se 1% a mais ou a menos eu estiver contando, que Deus tira a minha vida. Que as minhas 2 meninas que eu mais amo, Deus possa levar. Não estou brincando. Eu vou pegar até a Bíblia aqui, ó. A Bíblia. Ó, o Novo Testamento. Vou botar a mão em cima e dizer: Senhor, eu estou contando aqui que eu fui para uma localidade e a gente tinha um negócio no céu, eu e o Roberto. E eu vi e fiquei assustado. E depois começou a acontecer uma sucessividade de coisas estranhas. Se isso for mentira, tira a minha vida. Em cima da Bíblia, da palavra. Eu sou cristão, por mais fraquinho que ele seja. Talvez o cético e o ateu não saiba. Mas você pode pegar qualquer cristão, para pegar ele na mentira, ele botar a mão em cima da Bíblia e dizer: é mentira ou verdade? 99% dos cristãos, ele pode até estar fraquinho, ele vai dizer: não, eu não vou botar a mão em cima não, porque ele está devendo. É verdade ou mentira? Não, eu não boto a mão na Bíblia não. Por quê? Porque ele sabe, ele crê em Deus. Certo? Uma pessoa que não crê em Deus e uma pessoa que está desviada, ela aposta toda a fé, ela bota a mão na Bíblia, ela caga em cima da Bíblia. Ela rasga a Bíblia, ela come a Bíblia. Porque ela tem um espírito diabólico, de perversidade, de intolerância, de revolta, de ódio, de ira. Porque ela vê um monte de gente se aproveitando aí da fé dos outros para puxar, sugar dinheiro. Certo? São empresas. Então, céticos e ateus, de uma certa parte, têm um pouco de motivo para duvidar daqueles que dizem que têm fé em Deus e que Deus existe, que Deus faz isso e aquilo. Mas é um pouco. Eles estão certos, um pouco. Eles não sabem toda a verdade. Eles sabem uma parte das verdades e das falácias que tem por aí. Muitas falácias. Vem aqui, vamos dar o teu carro, que Deus vai te dar 2, uma empresa. Vamos tirar o demônio que tem na tua vida. Vem cá, demônio, como é o teu nome? E não sei o que, não sei o que. Isso aí é piada, é brincadeira. Certo? O que acontece? Estou dando a mão em cima da Bíblia. Estou mostrando que isso é verdadeiro. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu jamais colocaria a mão em cima da Bíblia se eu não estivesse falando a verdade. Então vamos lá. Eu vi aquilo ali. Se não foi uma coisa diabólica, foi o quê? Porque se um psicólogo for analisar esse vídeo, ele vai dizer: não, ele crê piamente. Ele não vai botar a mão em cima da Bíblia, isso é um fato. Tem que ser muito idiota, tem que ser muito tendencioso acreditar que eu colocaria a mão em cima da Bíblia. Vou pegar outra Bíblia aqui. É porque é o Novo Testamento. Ele não tem coragem de botar em cima da Bíblia original, não. Cadê aqui a Bíblia? Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. A Bíblia grande, certo? Antigo e Novo Testamento. Tô botando a mão em cima da Bíblia. Eu vi tudo isso. Eu jamais mentiria sobre isso. Jamais. E Deus é a minha testemunha. Roberto é a minha testemunha. A minha família é a minha testemunha. Certo? Isso é uma coisa de infância. Eu não inventei agora, porque eu tô botando no YouTube. Ele vai botar uma coisa, ele vai criar uma coisa, ele vai mentir para ganhar seguidores. Eu não tô preocupado com seguidor, não. Os seguidores que tem nesse canal aqui são pessoas mais do que bem-aventuradas.
porque valorizam o trabalho que eu faço aqui, certo? 90% valoriza, 10 talvez não. Estão inscritos por estar inscritos, para dizer que são amigos, certo? Mas 90% aqui desse canal gosta, porque se não gostasse, tava caindo fora. Quem gosta de resuminho também cai fora. Não tem paciência de sentar na cadeira, pegar um caderno e anotar o conhecimento da gente que a gente compartilha aqui com vocês. Não estou mentindo aqui, ó. Certo? O que acontece? Sim, um psicólogo analisar isso e ele dizer, não, teria que ser muito louco, débil, troglodita, tendencioso, cético, extremista, até o extremista, delirante, niilista, ativista, para não crer de que ele está contando uma verdade. Ele está crendo, ele crê porque ele viu e presenciou. Qualquer psicólogo vai analisar isso e perceber que não precisaria nem ser psicólogo, certo? Mas vamos lá. E seria o que se fosse um psicólogo analisando isso aí? Não, ele viu. Então, o que pode ter sido isso? Será que foi a queda? Não, que eu não bati a cabeça. Entendeu? O corpo no chão, a cabeça não. Então seria os dois. Eu teria batido a cabeça forte e o Roberto também. Porque quando eu caí e a coisa apareceu e foi embora, aquela luz estranha, eu fui pro lado de Roberto assim, tremendo, né? Eu tava tremendo, eu vi aquilo ali, eu fiquei tremendo. E eu disse, ô Roberto, e ele, oi. E eu disse, você viu também? Aí ele, o que? Ele, você viu também? Aí ele disse, você viu também? Aí eu disse, sim, eu vi. Agora eu quero saber o que você viu. Eu não disse pra ele o que eu vi. Eu não disse, sabe por quê? Porque se eu dissesse assim, tu viste, Roberto, aquele monstro saindo da corra, tal. E ele disse, foi mesmo, eu vi. E se ele não tivesse visto? E se tivesse sido só eu? Eu queria saber nitidamente o que foi que ele viu. Ele disse, tu viste, Roberto? Ele disse, vi. Aí ele disse, o que é que tu viste? Ele disse, não, eu não vou dizer o que eu vi. Eu quero saber o que você viu. Porque eu tava pensando que eu tava ficando louco. Eu não vou mentir. Eu tenho que ser sincero aqui. Eu tenho que ser sincero para os meus inscritos, para toda a minha família que vai ver esse vídeo depois. Ou alguns vão ver. E, gente, eu tenho um contrato com a verdade, não é com a mentira, nem com a falácia, não. Esse canal aqui é nem omisso e nem conivente. Certo? E eu não queria nem compartilhar esse tipo de experiência que é muito forte. Eu nunca esqueci isso. Aí o que acontece? Ele disse, eu vi. Ele disse, então diga o que você viu. Aí ele disse, eu vi aquela cabecinha saindo dali de cima. Eu disse, sim, vai contando. E eu querendo saber. Disse, não, um bicho horrível. Cara, tu visse mesmo? Eu vi isso aí, sim. Eu vi isso aí. Certo? Aí ele disse, e tu viste o que mais? Aí disse, pronto, agora que você falou essa parte, disse, aquele bicho horrível, parecendo um cristal líquido, ele se fundiu e fez assim, e foi lá pra cima. Aí ele disse, eu vi isso aí também. Eu disse, pronto, então casou. O que ele viu, eu também vi também. Aí a gente fez, e agora? A gente vamos pra casa. Aí a gente pegou as bicicletas e chegamos em casa. Ele foi pra casa dele e eu fui pra minha casa. E eu fiquei, sim, eu não vou não era pra eu falar isso não, mas eu vou contar. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto e fiquei debaixo da cama. Eu fiquei com medo porque aquele bicho, aquela coisa horrível que eu vi saindo, eu pensei, meu Deus, o que é aquilo ali? Eu fiquei com medo, eu desliguei a luz e fiquei lá e minha tia tinha chegado. Marquinhos, cadê tu? Não sei o que tal, fica acontecendo. Não, nada não. Aí eu saí debaixo da cama, ela ficou, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, nada não, tia, não sei o que. Aí minha tia sempre foi viva, né? Esperta, disse, aconteceu alguma coisa, né? Tu tava mexendo com o quê? Chegando nessa hora da noite. Aí eu disse, não, tá, eu fui no sítio assim, não sei o que, com o Roberto, mas nada, de boa. Aí ela, tá bom, depois a gente conversa. Aí quando eu jantei, tomei banho, jantei, fiquei por ali, aí me deu vontade de ir na casa de Roberto. Umas 5, 6 casas na frente, né?
duas casas na frente. Duas casas, aí chega na casa dele. Aí eu disse, eu vou lá. Jantei, bati na porta, Dona Zefinha, tal. Ô, Roberto aí tá no quarto. Eu disse, oi. Eu cheguei dele, disse, olha. E aí? Eles, oxe, eu tô com medo aqui. Tu viste o que eu vi também. Mas bicho, o que é aquilo? O que é isso? Aqueles são demônios? Aquela não sei o que. Começou a fazer um monte de perguntas. Disse, não, eu não sei. Com certeza é demônios. Aquela mulher tem pacto com um demônio. Porque ela faz aquilo ali e a gente tem a possibilidade de ver, de enxergar um negócio daquele ali. Aí ele disse, Aí o que acontece? Eu fui e disse, vamos pra Manézinho Balão, Manézinho Buraco, que é uma regiãozinha que tem umas cercas e a luz tinha ido pra lá. Porque quando a gente viu a luz, ela foi direcionada pra lá. E lá pra longe aí tinha um cemitério velho, antigo. Eu fiz a pergunta pra Roberto, será que aquela luz foi pra aquele cemitério? E o Roberto disse, é bem provável que sim. Então o que acontece? Eu disse a ele, bora entrar. Eu era muito atrevido, minha gente. Um moleque atrevido, não tinha medo de escuro, não tinha medo de nada, desafiava um mal. Porque eu fui de uma época em que eu passei um momento cético, porque eu queria ver mesmo se era real ou não. Ah, isso é conversa, isso é piada, isso é... Então, quanto mais cético você for, mais você terá uma tendência de ignorar tudo. Mas quando você chegar numa evidência fora do comum, que não tem resposta, você para ali. Você vai parar e vai dizer, eita, agora isso aqui eu não consigo responder de forma racional. Isso aqui não foi uma manipulação. Isso aqui não foi uma pessoa que está brincando para eu acreditar. Não, eu vi. Eu presenciei. Então, cara, tudo que eu segui até agora, 10, 20, 30, 35, 38 anos da minha vida. E agora? Se o cético ou o ateu, ele for muito coerente, for justo, coerente não, justo, porque eles são tendenciosos, só procuram aquilo para alimentar o que eles querem, eles não querem realmente crer, eles querem desacreditar, eles querem respostas para desacreditar daquilo que eu acredito sem fazer esforço. Aí, quando ele é muito cético, que ele se depara diante de um negócio, se ele for justo, aí ele diz, eu vou destruir tudo que eu fiz, agora eu não vou acreditar mais nisso. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer qualquer outra coisa. Vou deixar de ser militante nessa área que não me compete, certo? Então o que acontece? Quando eu disse para Roberto, bora lá, bora entrar, era escuro, só tinha as estrelas do céu, ficava um pouco claro, dava para ver o lugar, dava, mas não tão claro como tivesse uma lanterna. Aí eu fui com ele. Agora, curiosidade, eu fui tranquilão assim? Não, ele é mais alto que eu, o moleque. Eu peguei aqui no braço dele assim, ó, bem altão, e segurei assim com toda a força. Disse, não, bora. E eu segurando assim, ó, bora. Você não vai correr não. Eu com medo um pouco também, né? Aí a gente foi. Na hora que a gente vai lá, e a gente vai andando na mata, a gente vai distante, a gente foi logo pra onde? Pra o cemitério velho. A gente olhou assim, viu uma movimentação estranha, circulando uma ventania estranha.